Oi, turma! Hoje eu vou ensinar vocês como instalar um ambiente de desenvolvimento LAMP com Linux, Nginx, MySQL e PHP, além das ferramentas adicionais. mkcert para emitir certificados que cubram hostnames terminados em .localhost, o PPA do Andrei Suri para Ubuntu e derivados, inclusive o Linux Mint que eu estou usando neste tutorial, que fornece múltiplas versões do PHP em paralelo, o Edminer, um gerenciador de banco de dados via web muito leve e eficiente para MySQL, SQLite, Postgre e muitos outros. O Composer para gerenciar dependências e pacotes PHP. E o WP CLI, uma ferramenta de linha de comando muito poderosa para sites WordPress. Nós começamos atualizando o sistema, rodando apt update e apt upgrade, removendo possíveis instalações que já existam do Nginx, PHP e Apache, e em seguida tentamos uma conexão com o localhost. Nossa expectativa é que a conexão falhe imediatamente, o que indica que não há nenhum serviço ocupando a porta 80. O próximo passo é adicionar o PPA do Andrei Suri. Este PPA contém versões do PHP que vão desde a 5.6 até a 8.3, passando por todas as versões intermediárias no caminho. Eu vou instalar as versões 8.3 e 7.4, as mais recentes das séries 8 e 7. Você pode adicionar o PPA e instalar as mesmas versões ou quaisquer outras que preferir. Se não quiser trabalhar com múltiplas versões, não precisa adicionar o PPA. Você pode instalar o PHP a partir dos repositórios oficiais da sua distribuição, conforme está descrito no tutorial. É recomendável instalar via apt, de uma só vez, o pacote Nginx Extras, as versões PHP desejadas e as suas respectivas extensões. Como você pode ver no vídeo, o PHP 8.3 não precisa de extensão JSON, pois os recursos relacionados à manipulação desse tipo de dado já se tornaram nativos, enquanto versões mais antigas do PHP, como a 7.4, precisam que a extensão complementar seja instalada manualmente. Durante o processo de instalação do Nginx, é criado o usuário www.data e o seu diretório inicial, /var/www. Para facilitar a manipulação de dados neste diretório em um ambiente local de desenvolvimento, devemos trocar a propriedade deste diretório para o seu usuário de sessão. Isto feito, vamos agora ampliar alguns limites do Nginx e habilitar o Zero Round Trip do protocolo TLS 1.3, ou Early Data, assim como aumentar os limites de memória e de upload do PHP, que são bastante restritivos por padrão. Lembre-se de fazer esses ajustes em todas as versões do PHP que você instalou. Agora é hora de alterar o usuário sob o qual os processos do PHP serão executados. Fazer com que eles rodem sob o seu usuário facilitará a manipulação de arquivos e você terá zero problemas de escrita nos diretórios dos seus sistemas. Acredite. Debugar permissões e realizar chmod será coisa do passado. A parte central deste tutorial vem agora. Com alguns macetes muito inteligentes, modéstia à parte, alguns mapeamentos e expressões regulares, o popular regex, podemos colocar o Nginx para realizar todo o trabalho pesado de separar e identificar os nossos aplicativos locais de forma dinâmica, totalmente automatizada, sem necessidade de reconfiguração quando um novo aplicativo é adicionado. Falando nisso, é hora de adicionar nosso primeiro aplicativo. Vamos começar pelo comum, utilizado por qualquer desenvolvedor web, o localhost. Vamos adicionar uma página PHP para visualizar os resultados. Veja que é possível acessar por diferentes endereços, adicionando sufixos ao nome do aplicativo, que são utilizados para indicar ao Nginx para qual versão do PHP você deseja encaminhar a requisição. Isso abre um grande leque de possibilidades, já que você não precisa modificar arquivos de configuração ou reiniciar o servidor web para testar o aplicativo em uma versão de PHP diferente. No entanto, se você quiser as coisas ainda mais personalizadas, é possível ir mais longe, deixando pré-configurado no Nginx uma versão de PHP específica a ser utilizada para um determinado aplicativo, mesmo quando um sufixo não estiver presente na URL. Dê uma olhada na configuração e observe que eu deixei esse aplicativo em tela já configurado para ser executado com o PHP 7.4. E da mesma forma que para os demais aplicativos, ainda é possível determinar versões específicas utilizando os sufixos na URL. Mas um ambiente de desenvolvimento que se preze
precisa oferecer a possibilidade de acessar os sites utilizando um protocolo seguro, tal qual os sites postos em produção, o que ainda não está funcionando neste ambiente. Para resolver essa questão, vamos instalar o MKCert, um utilitário muito poderoso, capaz de realizar façanhas incríveis com um único comando: criar uma entidade certificadora, instalar esta entidade na lista de entidades confiáveis, emitir um certificado que cobre o hostname localhost, os endereços IP de loopback em protocolo IPv4 e IPv6, além de hostnames personalizados. Tudo funciona perfeitamente, basta que os endereços apontem para sua própria máquina, o que é bastante simples se você utilizar sempre o TLD virtual que cumpre esse papel, sem precisar de um servidor DNS manipulado ou da solução bastante tediosa de adicionar novas entradas no arquivo hosts do seu sistema. A terminação .localhost. Veja como o certificado gerado é capaz de atender diferentes endereços, referentes a cada um dos aplicativos que você criou no diretório /var/www. Não poderia ser mais simples, nem mais eficiente, sem avisos de segurança ou insegurança no navegador. A combinação entre a configuração muito bem planejada e a versatilidade de se poder emitir certificados wildcard com o MKCert ainda permitem que você trabalhe com sistemas SaaS e multi-tenant que apresentem conteúdo específico por subdomínio, executados a partir de uma base única de arquivos, tal qual o WordPress multisite. Apenas atente para o fato de que não será possível utilizar os sufixos especiais para escolher a versão do PHP. Somente a versão definida como padrão na configuração do Nginx será utilizada. Se quiser trocar a versão, modifique o arquivo de configuração, inclua o aplicativo no mapeamento de versão e reinicie o Nginx. Após a instalação do MySQL, é recomendável rodar o script de segurança MySQL Secure Installation. Ele auxilia na remoção de credenciais e bancos de dados teste, desliga a possibilidade de login remoto da conta root, entre outros procedimentos. Porém, antes disso, é importante trocar o modo de autenticação padrão da conta root, de socket para senha. Então realizamos a troca e executamos o script, respondendo às perguntas nesta ordem. N, N, Y, 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 Y. Depois, revertemos a alteração para autenticação via socket. Na sequência, criamos um usuário chamado localhost, que será uma espécie de superusuário, com acesso a todos os bancos de dados e ainda com permissão de criação de novos bancos. A última etapa de configuração do MySQL é reduzir o prazo de retenção dos logs de instruções que afetam registros binários, de 30 dias para apenas 3. Essas alterações visam reduzir o tempo gasto com o gerenciamento, já que um único usuário poderá ser utilizado para todos os sistemas e espaço em disco. Agora vamos instalar o Edminer para criar e gerenciar os bancos de dados. Mais especificamente, um pacote personalizado criado por uma empresa chamada Pematon, que inclui temas e plugins criados por ela. O pacote já vem com o arquivo index que habilita os plugins adequadamente. Porém, vamos personalizar esse arquivo. É possível substituir o tema padrão. Eu gosto do tema azul, sinta-se livre para selecionar qual você preferir. Também vamos adicionar funções que atenderão outras necessidades de forma ainda mais específica, como a adição de todos os bancos de dados SQLite no seletor de servidores. Lembre-se, a conexão a bancos SQLite deve ser realizada com os campos login e senha em branco. Através do Edminer, usando a conta especial localhost, cuja senha também é localhost, a menos que você tenha modificado o script padrão, a criação de bancos de dados MySQL é extremamente fácil. Para gerenciar dependências e pacotes PHP, vamos instalar o Composer. Não se esqueça de executar também o comando que está na segunda caixa do site, para que a instalação seja global, de forma que o Composer fique acessível a partir de qualquer diretório. Ao criar projetos, atente-se para o caminho do diretório public, onde deve ficar normalmente o arquivo index.php. No caso do Laravel, por exemplo, ele traz diversos arquivos e diretórios na raiz do pacote, dentre eles um diretório public.
Sendo assim, o comando create project pode ser executado dentro do diretório principal do sistema, adicionando a palavra local, que indica o nome do diretório raiz do pacote. Sistemas cujos arquivos principais ficam na raiz do pacote podem ser instalados diretamente no diretório local/public. Para finalizar, vamos instalar o WP CLI, uma poderosa ferramenta dedicada ao gerenciamento do WordPress, passando pelos usuários e posts, até temas e plugins. Aproveitando que já estamos com a mão na massa, vamos instalar uma instância do WordPress para demonstrar como o processo é simples. Tudo pronto! Agora você tem um ambiente LAMP com MKCert para emitir certificados que cobrem o localhost, inclusive o wildcard, múltiplas versões do PHP, o Edgeminer para gerir bancos e o Composer, além do WP CLI. Obrigado por assistir até aqui. Você gostou do tutorial? Fala para mim nos comentários. Confira os outros vídeos do canal. Até a próxima.